Então, vamos lá. Para eu poder falar de hipercromia, eu tenho que entender... vocês não estão vendo a apresentação, porque aqui está dando que não está vendo. Vocês estão enxergando a apresentação? Está dando para ver? Para ele ir, ele não bate. Ah, belezinha. Obrigada por responder aí. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a falar de hiperpigmentação, eu tenho que falar do melanócito, né? Da célula que pigmenta. Se eu não entendo como ela funciona, não adianta eu fazer um tratamento que eu não vou ter respostas tão efetivas. Então, o melanócito é essa imagem aqui da esquerda, né? Que eu tenho a célula, um monte de ramificações, essas ramificações a gente chama de dendrito, né? Parece uma mãozinha, parece uns polvinhos, né? Então, essa é a nossa, né, célula, o nosso melanócito, a célula que fabrica a melanina. A melanina é uma proteína, essa proteína é o pigmento, então ela é fabricada dentro do meu melanócito. O melanócito, ele é localizado na junção dermoepidérmica, ó. Se a gente olhar aqui, tá vendo as ramificaçõezinhas, parece árvore seca, né? Esse esquema, mas é aqui onde que tá tudo ok? Não tá saindo. Pronto. Vamos lá. Qualquer coisa vocês interrompam, porque vocês viram a minha coisa aí com a internet. Mas vamos lá. Então, o melanócito, ele é localizado na junção dermo-epidérmica aqui, e a quantidade de células que eu tenho por pessoa varia muito. Então, existem pessoas que têm mais células, são mais morenas, as pessoas mais claras têm menos melanócito, né? Então, isso a gente vê externamente a cor, a pigmentação de cada ser humano. Outra coisa que é importante eu saber é que essa pigmentação, ela varia, então, assim, ela não é igual em todo o meu corpo. Por exemplo, na palma da minha mão e na planta dos pés, né, independente se eu sou mais morena ou mais clara, eu tenho essa parte mais clara, tanto a palma da mão como a sola do pé. E o melanócito, qual é a função dele? Ele é uma das funções é pigmentar a pele humana, né? Em maior ou menor quantidade. Eu também tenho a presença de melanócito em mucosas, em pelo, na região nasal e na retina dos olhos. Então, em todos esses lugares, eu tenho a presença do melanócito, que é a minha célula que pigmenta, tá? Vamos ver. Aqui, então, para a gente entender, o melanócito, essa é a formação dele, que nem eu falei, parece um polvinho. Dentro dele é fabricada a melanina, normalmente aqui no aparelho de Gold, é fabricada essa melanina, e essa melanina, ela é transportada por esses dendritos, que é essa ramificação da célula. E ela é transportada dentro de umas vesículas, essas bolinhas, chamadas melanossomas. Então, a grosso modo, o pigmento é produzido, a melanina é produzida pelo melanócito, essa melanina produzida, ela fica dentro dos melanossomos, né, como se fossem umas cápsulas. Essas cápsulas, elas deslizam pelos dendritos até chegar na minha epiderme, né, onde estão os meus keranócitos. E quando chega ali na epiderme, se vocês olharem essa imagem aqui, ó, então ela chega lá na pontinha do dendrito
e é como se ela desse ao queranócito esse melanossoma, e o queranócito ele vai reagir com ela e vai dar o pigmento ali na pele, tá? Então, é assim que acontece. O melanócito, ele consegue entregar para 30 queranócitos da pele. Então, assim, o melanócito produz, né, a célula é produzida, ela é encapsulada, ela vai estar lá, até na ponta da célula, onde ela troca esse pigmento, ele vai para os queranócitos, tá? Como a gente sabe, tem muitos cosméticos que, às vezes, eles falam assim, o meu produto é quelante do íon de cobre. Por que o íon de cobre? Né? Por que ele vai ser quelante do íon de cobre? Então, para a melanogênese, ou seja, a fabricação do pigmento, eu preciso de uma enzima, né? E essa enzima, para ela ser estimulada, são os íons de cobre que vai estimular. Então, eu tenho a tirosina, que é transformada por essa tirosinase em dopaquinona, até a formação. Então, eu vou tendo essas reações químicas para chegar no meu produto final, que é a melanina. E daí essa melanina, ela vai dentro daquela cápsula no melanossoma para ser distribuída para todos os queranócitos, que são a célula da minha epiderme. Ok? A melanina, ela tem, a gente acha que a melanina, a gente fala em melanina, a gente associa automaticamente com aquela cor marrom, né? É uma mancha, é marrom. Mas eu tenho, digamos assim, duas cores de produção pela melanina. Eu tenho a eumelanina, que é aquela cor mais marronzada, a cor mais escura, e é ela que protege justamente contra... Peraí, que alguém está tentando entrar aqui e eu não sei o que eu fiz aqui. Bom, a eumelanina, ela tem essa pigmentação mais escura, e ela que vai proteger quando eu sofro as radiações ultravioleta, porque a gente sabe que quando a gente mancha, a nossa pele que está se defendendo das radiações. Então, eu tenho a eumelanina e a feomelanina, que a feomelanina tem esse aspecto mais avermelhado, amarelado, que é aquele aspecto que, às vezes, quando a gente bate, ou de reações pós-inflamatórias, como o acne. O acne deixa a pele avermelhada, além de ter a presença do sangue, mas também tem a presença do melanócito. Então, eu tenho, digamos, o melanócito, que ele produz duas cores, dois tipos de pigmento, aquele pigmento mais acastanhado e aquele pigmento mais avermelhado, é produzido pelo melanócito. Por isso, eu tenho a presença, né, do melanócito em bocas, na região interna do nariz, que são regiões mais avermelhadas. Então, é importante eu saber isso aqui. Outra coisa que eu tenho, né, que é importante a gente saber, que eu tenho a melanina facultativa e a melanina constitutiva. Está escrito errado aí, tá? Constitutiva não, é constitutiva. Então, assim, a melanina constitutiva é aquela que é produzida pelo meu melanócito, que é a minha carga genética, que eu nasci com uma determinada quantidade de células, essas células produzem o pigmento, e isso que vai dar origem ao meu biotipo, a cor da minha pele. Então, essa é a constitutiva, é a melanina genética, que não tem como eu mudar. Não adianta a cliente vir aqui querer fazer um procedimento comigo, que eu vou
clarear a pele dela? Não. Eu consigo fazer um clareamento das hipercromias, das alterações que há. Tá? Então, a melanina constitutiva, que é da minha genética, eu não consigo fazer nenhuma alteração. Já a melanina facultativa são as discromias, ou seja, eu tenho uma pigmentação mais forte ou mais fraca, são as variações hormonais. Então, assim, quando eu entro numa menopausa, quando eu estou gestante, eu tenho alterações hormonais, e essas alterações podem causar um distúrbio na minha melanina, podendo estimular ou até inibir, né? No processo de envelhecimento, né? Tudo na vida, a minha célula vai envelhecendo, eu vou envelhecendo, o meu melanócito também começa a funcionar mal e começa a ou pigmentar mais num local que no outro. Então, também acontece de hiperpigmentação no processo de envelhecimento. Quando eu me exponho demais ao sol, que é, né, as radiações ultravioletas, então eu estou me expondo lá, eu estimulo o meu melanócito a produzir mais melanina, porque a gente sabe que a melanina é uma proteção de defesa. O melanócito está produzindo mais pigmento naquela região, porque ele está achando que está certo, ele está fazendo o seu trabalho de defesa, né? E também eu tenho a produção, né, de pigmentos mais escuros em processos inflamatórios, às vezes até numa pós-depilação, num pós-acne. Então, sempre que eu tenha uma reação inflamatória, eu posso ter aquela hiperpigmentação ali na região. Tá? Então, há um aumento da produção e a finalidade desse aumento, por que a célula aumenta essa produção? Porque ela tenta proteger o meu DNA quanto às regressões externas. Eu paro aqui porque eu não consigo falar e admitir as pessoas. Tá? Vamos lá, cadê aqui? Cadê? Achei. Então, as alterações que eu tenho aqui, eu tenho algumas alterações, né, de pigmentação. Uma delas, uma das hipercromias que eu tenho, é o melasma ou cloasma. Normalmente, ele está na região facial, aqui na região malar, e, infelizmente, gente, acontece mais em mulheres que em homens. Por quê? Porque nós temos mais alterações hormonais, né? Durante o mês, nós mulheres temos picos altíssimos de alterações hormonais. Quando envelhecemos, temos alterações hormonais, e todas essas alterações estimulam a formação do pigmento. Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara para a nossa cliente é que não adianta um tratamento estético ou nenhum outro tratamento a gente conhece que resolva melasma, porque o melasma é uma alteração hormonal. Ah, tá, então não posso fazer nada para minha cliente? Não, eu posso promover um clareamento ali, eu posso fazer um tratamento com os diversos meios, com os diversos recursos que eu tenho, né? A gente vai falar um pouquinho depois dos recursos que a gente pode associar dentro de um tratamento. Eu posso fazer diversas coisas, mas a minha cliente teve uma alteração hormonal, ela estimula novamente o meu melanócito a produzir mais melanina. Eu estava fazendo aqui numa cliente, eu falei, gente, não é possível que a gente não consiga solucionar o melasma, né? Eu estava fazendo uns testes aqui numa cliente, fiquei 1 ano e meio com ela. E assim, o que eu percebi? E olha, eu pus tudo que podia. Eu pus luz pulsada, eu pus jato de plasma, eu trabalhei só com ácidos, então eu fui tentando.
a gente conseguia um resultado muito bom, um clareamento excelente, porém, ela tinha uma alteração, o melasma voltava. Então, quando eu for vender um procedimento de clareamento para minha cliente e eu perceber que não é uma mancha solar, é um melasma, a gente consegue ver, ó, o melasma, ele é mais esparramadão, ele é mais aberto, a mancha solar, ela acaba sendo um pouco mais pontual. Então, quando eu for vender esse tipo de procedimento, eu tenho que deixar muito claro para a minha cliente que nós não vamos eliminar, porém, a gente consegue um clareamento, e esse clareamento, às vezes, até fica imperceptível para ela, mas ela tem que saber que qualquer estímulo que ela tenha hormonal, até um estresse gera estímulo, esse melasma vai voltar. Então, não tem como eliminar melasma. Tá? Então, assim, o melasma aqui, só falando um pouquinho dele, mais para a gente ver, né? É uma condição racial, quem tem assim a genética. Nós, brasileiros aqui, somos uma mistura de raças. E por haver misturas racial, o que acontece? Às vezes eu tenho carga de pessoas que têm mais melanócitos, que a pigmentação é mais escura, e essa predisposição, que a gente sabe que quanto maior o fototipo da minha cliente, maior quantidade de melanócito tem e mais fácil de manchar é. Então, se eu tenho essa predisposição, né, na minha genética, provavelmente eu vou pigmentar. Vou dar um exemplo simples, até a mistura de raças. Não é dizer que, por exemplo, na minha família tem descendente de negros, e então eu vou manchar. Não é só isso. Por exemplo, as minhas filhas, eu sou brasileira e meu ex-marido era espanhol. Então, a mistura de nós dois, a mistura de raça, uma das minhas filhas tem propensão a ter sardas. Eu lembro que quando surgiu a primeira mancha, eu corri no dermatologista, né? Falei para a dermato, falei, oi, tá cheio de manchinha, e ela tem várias manchas escuras, tem uma assim perto da axila, outra na perna, umas manchas feias, e eu acabei ficando preocupada. E a dermatologista me explicou que justamente isso, é a mistura de raças que dá essa predisposição, e que ela tinha tendência a ter sardinhas, mas ela só iria ter as efélides se ali incidisse sol. Ela me disse, se você usar protetor solar diariamente, isso ela é pequenininha, provavelmente ela não vai ter mais efélides, porque o sol que estimularia ali. E realmente, eu apliquei ela, se a gente olhar bem de pertinho, a gente consegue ver ali algumas efélides, mas não tem muitas do que ela deveria ter, que é a carga genética dela. Por quê? Porque eu inibi ali o estímulo através do sol. Outra coisa que é muito propenso, né, é a gravidez. Então, a gente sabe que a gravidez, em algumas mulheres, né, a média aqui, em 50% a 70% dos casos, tem o cloasma gravídico. Então, assim, todo mundo que ficou gestante vai ter? Não, mas essa alteração, esse aumento de hormônio que há durante a gravidez, favorece a ter um cloasma. Muitas vezes você tem, durante a gravidez, a hora que os hormônios estabilizam, desaparece. Então, estabilizou, desaparece. Outros não desaparecem, permanecem. Eu acredito que se durante esse estado da gravidez, né, dessa alteração, tanto a gravidez quanto a amamentação, a pessoa se proteger corretamente, provavelmente, quando sair quando estabilizar, quando voltar ao normal os hormônios, a cliente também volta a ter a pele normal, né? Terapia, a gente sabe, com estrógenos e
progesteronas, né? Então, a gente sabe que, nesses casos, o que acontece? Eu estou pondo hormônio, eu estou alterando ali, pode sair também melasma. Ó, anticoncepcionais, alguns, hoje em dia já estão bem avançados, mas alguns, como o anticoncepcional é um hormônio, ele tenta equilibrar lá, ele vai estimular que a minha cliente tenha o melasma. Exposição solar. A exposição solar também aumenta a atividade. Lembra que eu comentei aí da minha filha? Então, é isso. Ela acaba aumentando, estimulando. Eu já tenho a tendência, mas quem vai dar o start ali, vai estimular, às vezes é a exposição solar. Nem sempre é culpa só da exposição solar, mas se eu tenho a propensão e em cima eu tomo a luz ultravioleta, eu vou ainda mais estimular. E alguns perfumes podem manchar devido ao álcool. Tem perfumes que têm a presença do álcool muito, muito forte, né? E às vezes pode manchar o próprio perfume, causa esse álcool na pele, causa as manchas, né? Os melasmas, existe uma classificação deles. Então, nós podemos classificá-los entre eudérmico, entridérmico e misto. Quando ele é eudérmico, né, que ele é mais... eudérmico, não, desculpa, epidérmico, quando ele é mais na superfície, ele é mais fácil de ser eliminado. O problema é quando ele está lá embaixo, já lá na minha derme, então aí a gente tem dificuldade de solucionar. E quando a gente olha na luz de Wood, é bem interessante, porque você olha na superfície e você não está vendo nada. A hora que você incide a luz ali na pele, você consegue ver já a pigmentação. Então, quer dizer que ele está mais abaixo da minha epiderme. E tem os mistos, né? Tem alguns melasma que é bem interessante, que a hora que a gente olha, até numa lupa, você consegue ver que tem o melasma, tem toda a hiperpigmentação ali, e algumas regiões estão mais escurecidas que outras, né? E nessas regiões, aí forma o meu melasma misto. Então, você vê regiões mais escuras, regiões mais claras. Esses são os mais difíceis de trabalhar, porque você acha que é uma coisa, de repente não é, e é outra, né? Então, assim, e tem alguns que ficam visíveis, né, na luz no dia, e na luz do Wood você não consegue visualizar. Então, assim, é bem complicado trabalhar o melasma. Hoje em dia, a gente tem recursos, né, além dos recursos estéticos em cosméticos, em equipamentos, nós temos recursos também que são os nutricosméticos. A gente sabe que intestino preso, falta de vitaminas, favorecem a ter o melasma também. Então, se eu consigo estabilizar ali, talvez eu consiga estabilizar esse melanócito também, tá? Outra hipercromia que eu tenho, que antigamente era bem comum, hoje é o que eu falei, já é mais difícil da gente visualizar. Por quê? Porque hoje nós temos uma cultura de utilizar filtro solar. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, imagine que a gente colocava filtro solar, nem existia. A gente ia para a praia para não queimar muito, passava hipogloss. Quem é da minha época deve lembrar disso, né? Então, a pessoa que tinha propensão a ter as efélides, as sardinhas, tinha o rosto todo manchadinho. Hoje é difícil da gente ver esse tipo de pele. Por quê? Porque já criou a cultura
de passar um protetor. As efélides, elas são manchinhas pequenas, né, marrom, da corzinha marrom, e o bom que ela é considerada como se fosse assim, é genética, minha genética é mistura de raças, mas a gente consegue tratar e consegue ter bons resultados nela. A gente trabalharia como uma melanose solar, uma mancha de sol. Só que o detalhe, o que é? Eu tenho que trabalhar efélides a efélides. Até a modelo que eu peguei para o tratamento, ela veio com efélides. Então, efélides seria uma das hipercromias. Outra hipercromia que eu tenho é a melanose solar e as manchas senis, né? A gente vê muito hiperpigmentação em mãos, né? Que fica aquelas mãos que a gente fala, ai, manchinha de velha, mas se a gente hidratar, passar protetor, é uma mancha que a gente tem uma resposta bem interessante, a gente consegue deixar a pele mais lisa. Só que o que acontece? A gente melhora uma, como a célula já está envelhecida, aparecem outras. Às vezes as clientes falam, nossa, tirei tudo e voltou a aparecer. O que aparece, na verdade, são as manchinhas da própria célula que está envelhecida. Então, eu melhoro uma, mas aparece outra. Então, não é que a manchinha voltou, é que há a produção de outras devido ao melanócito estar desorganizado e envelhecido. Outra mancha que a gente tem, que é a melanose solar, outra hipercromia, que é a mancha de sol, né? Ai, fui, tomei sol, não me protegi. A gente vê isso bastante em costas, em rostos, né? Quando a gente faz uma agressão. Hoje em dia, a gente está vendo até com alguns equipamentos estéticos, por exemplo, a pessoa faz um plasma, fica toda aquelas, o estímulo, né? Fica pontinhos vermelhos. Se minha cliente sai no sol, esses pontinhos acabam se transformando numa melanose solar. Então, assim, não é só o sol, mas também, às vezes, pode ter ocorrido de hiperpigmentação, hipercromia, devido à utilização de equipamentos e à falta de proteção. Então, quanto mais os equipamentos hoje estão mais invasivos, né, mais cuidado a gente tem que ter com a proteção. Eu sempre digo que não é bom a gente fazer um tratamento muito invasivo se eu não conheço realmente a minha cliente, se eu não tenho a segurança de que ela vai fazer tudo o que eu indicar. Então, aqui são as alterações que a gente tem de hipercromias. Eu tenho também a hipocromia, que é a falta do melanócitos. Em alguns casos, o melanócito, o que acontece? A gente vê muito isso em pessoas que usaram ácido por muito tempo. Então, usaram tanto ácido, vocês lembram que eu falei que o melanócito está na junção dermo-epidérmica? Então, se ele está ali, eu uso muito ácido e acabo chegando até a junção, às vezes eu mato o meu melanócito. E daí, em vez de eu ter uma hipercromia, eu tenho uma hipocromia, ou seja, aquela mancha branca, que é muito pior, aí não tem o que fazer. A mancha está branca, eu matei o meu melanócito, eu não vou voltar a pigmentar novamente essa região, a não ser que eu faça uma tatuagem. Tá? Então, aqui a gente falou de como ocasiona, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa aqui, alguma coisa que não ficou claro. Vocês querem perguntar alguma coisa que ficou em dúvida para a gente falar um pouquinho dos ativos que podem ser aplicados? Querem perguntar algo?
Vamos lá, novamente. Então, assim, o que eu tenho de cosméticos que eu posso utilizar para tratar, seja uma hiperpigmentação por melasma ou uma hiperpigmentação, uma melanose solar, uma melanose, uma efélides. Então, independente do que for, eu vou tratar com despigmentantes. Não adianta eu tratar apenas a nível de superfície e não me ocupar com a célula lá embaixo, que é a que justamente fabrica esse pigmento, tá? Então, assim, esse kit aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o Whitening Grow, é um kit aonde ele vai fazer uma correção do pigmento. Eu vou falar ativo para gente falar. Dentro dele tem um sérum clareador, que esse sérum tem um ativo que se chama Nopigmerin. Ele é um fator de crescimento de terceira geração, ou seja, é uma evolução dos fatores de crescimento, né? Então, é uma proteína, como a gente sabe que a produção da minha melanina depende de uma proteína, né? A tirosinase. Então, é uma proteína que ela vai se adaptar ali com a célula. A célula, quando tem algo que é parecido a ela faz essa absorção, ela pega por semelhança. Então, ali é uma proteína, vou trazer e vou produzir aqui. Então, assim, a função desse produto, eu gosto bastante dele, por quê? Porque ele faz uma inibição da enzima, né? Então, ele inibe aqui as enzimas que produzem a melanina, é como se faltasse, que nem agora está faltando um monte de insumos, né, para produzir medicamentos, até as vacinas. Então, ele vai fazer isso, ele vai tirar aquilo que produz. Então, ele inibe a enzima tirosinase e estas outras duas enzimas, TRP1 e TTRP2, que são a que estimulam a produção. Então, eu enfraqueci a minha produção. Outra coisa que esse Nopigmerin faz é inibir a fagocitose dos melanócitos pelo queranócito. Vocês lembram que eu falei que é produzida a melanina dentro do melanócito? Essa melanina, ela é enviada, né, pelos dendritos até chegar no meu queranócito, que o meu queranócito come esse pigmento, né, ele fagocita, e é a hora que eu tenho a cor ali na minha célula. Então, ele vai inibir essa transferência. É como se eu bloqueasse ali, eu pusesse uma barreira entre o pigmento que está no dendrito para o queranócito. O queranócito entende que não é para fagocitar e acaba não pegando. Por isso, a gente consegue esse clareamento. E outra coisa que é bem atual, que antigamente a gente falava assim, vou fazer um tratamento para mancha, o que a gente fazia? A gente jogava ácido ali, fritava, descascava, a minha mancha ficava mais clara. Aqui não. Aqui, esse ativo, a gente fala que tem uma ativação dos lisossomas. É como se ele fosse lá e comesse a pigmentação que está lá. A célula, o ativo vai e ele vai indo comendo aquela hiperpigmentação que tem. Então, vai clareando, é como se eu estivesse passando uma lixinha ali suavemente e aquilo vai clareando. Então, é muito legal esse ativo Nopigmerin, porque ele inibe a produção, ele inibe o transporte até a minha célula da pele, e ele ainda come, né? Ele elimina a mancha que já está sem os efeitos, né? Digamos assim, os efeitos que a gente tem do ácido, que pode ser
muito sensibilizante. Então, ele vai retirando lentamente. Outro ativo que eu tenho dentro desse produto, que é bem legal e a gente já ouve falar bastante, é o TGP2, né, que é um peptídeo, ele é um fator de crescimento e ele atua diretamente na célula. É como se ele fosse lá e falasse assim, gente, vamos parar a produção hoje. Hoje não vai ter mais a produção do pigmento. Então, é como se o pessoal entrasse em greve lá. Então, o TGP2, ele entra a nível celular, a célula absorve e recebe essa informação e faz com que haja uma menor produção do pigmento. É como se parasse. Outra coisa que ele faz é reduzir os mediadores inflamatórios. Então, assim, o melanócito, nós não falamos no começo lá que ele é estimulado por hormônios, né? E ele é estimulado pelas radiações solares. A radiação solar, o que ela faz? Ela produz uma inflamação. A minha célula entende que ali há uma inflamação, então esse produto, o TGP2, ele vai inibir essa inflamação. Eu inibindo a inflamação, vai entender, o meu cérebro entende que não há a necessidade de produzir mais pigmento para defender das radiações. Então, é um ativo que já existe há anos e continua se falando dele. Por quê? Porque ele é realmente efetivo. Então, esse sérum, ele vai trabalhar a nível de célula. Eu não estou trabalhando a nível de pigmentação, a nível do que eu estou vendo lá. Eu estou trabalhando a nível interno, tá? Outro ativo que eu tenho, tanto na máscara clareadora quanto no sérum, é um ativo que ele se chama ácido dioico. Lembrando, gente, que nem tudo que é ácido produz escamação. Então, o ácido dioico, ele vai dar aquele efeito clareador na minha pele, ele não produz escamação, então ele vai atuar justamente ali na produção da melanina, ou seja, na produção do pigmento, e vai reduzir aquele processo inflamatório. Esse produto, esse ativo em específico, o ácido dioico, ele é muito bom para quem tem acne. Então, quem tem acne, aquele acne grau 3, grau 4, como que a pele está? Ela está toda avermelhada, ela está toda inflamatória, já está sensibilizada. Se eu diminuir esse processo inflamatório, essa vermelhidão, eu consigo fazer que eu não tenha manchas avermelhadas. Então, esse produto, esse ácido dioico, ele também pode ser usado no tratamento de acne. Eu gosto muito de associar quando a gente tem um acne de um grau mais elevado. Então, ele diminui, a finalidade do ácido dioico é diminuir esse processo inflamatório. Então, se eu interpreto, a minha célula interpreta que eu não tenho inflamação, eu não tenho a produção da melanina, eu não tenho o estímulo da produção. Tá? Então, o sérum, ele trabalha, digamos, na produção, a gente está falando aqui do sérum, então ele trabalha na produção, inibe a produção, ele trabalha no transporte, inibe o transporte e ainda inibe que o queranócito pegue. Então, ele é um ativo que atua em todas as fases da hiperpigmentação. Tá? Outro ativo que é muito importante, outro produto que é importante a gente usar, é a máscara clareadora. Depois eu vou falar bem certinho para vocês como que eu vou usar cada coisa, tá?
Essa máscara clareadora, ela vai inibir a formação do pigmento. O que acontece? Na pele, eu tenho níveis, eu tenho a minha célula, eita, caramba! Eu tenho a minha microbiótica da pele. E duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu tenho mais glutationa, eu vou ter menos melanina. Se eu tenho mais de um, eu tenho menos do outro, porque eu não posso ter as duas coisas. Eu não posso ter tudo em excesso. É como se eu tivesse um copo, se eu ponho gelo e líquido, eu tenho que pôr numa quantidade que os dois consigam ficar juntos. Se eu ponho mais gelo, eu tenho que pôr menos líquido. Se eu ponho mais líquido, eu tenho que pôr menos gelos. Então, assim, a glutationa e a melanina, elas não podem estar junto. Então, se eu tenho mais glutationa, eu vou ter menos melanina. Então, se eu aumento o nível de glutationa na minha pele, eu vou ter uma diminuição da síntese de melanina, tá? Então, esse ativo, esse exirressorcinol, ele tem um efeito clareador 4 vezes maior que a hidroquinona. Então, assim, quem já trabalha há algum tempo, conhece os ativos, a gente sabe que a hidroquinona era uma das coisas que mais clareavam no passado. Hoje em dia tudo evoluiu e esse exirressorcinol tem efeito mais clareador que a hidroquinona, digamos, é o avanço da hidroquinona. Então, é o que eu falei aí para vocês, é um ativo que ele foi desenvolvido por estudos metagenômicos. Então, assim, esse estudo, o que ele fez? Ele estudou a microbiótica da minha pele, né? A gente acha que não tem nada, mas estudaram, foram analisados 40 bilhões, gente, de genes, né? E foi desenvolvido esse produto que ele realmente não pode estar no mesmo local do meu pigmento. Ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra. Então, eu aumentando os meus níveis, eu consigo promover um clareamento sem usar o ácido, sem eu ter aquele efeito sensibilizante que o meu ácido tem. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aí para vocês, tratamento, né? Se eu fecho com a minha cliente um tratamento clareador, eu só vou ter resultado se a minha cliente usar diariamente um despigmentante em casa. Então, assim, não adianta ela vir uma vez, 2 vezes por semana, se ela não dá continuidade. É diferente de outros procedimentos que às vezes a gente consegue só um bom resultado dentro da cabine, porém, aqui eu preciso que a cliente mantenha esse efeito clareador. Atualmente, a gente está indicando até esse tipo de produto, esse sérum clareador, esse despigmentante de uso diário em casa, para aquelas clientes que vão fazer um processo mais invasivo, ou seja, vai fazer um plasma, vai fazer um laser, vai fazer uma luz pulsada, aonde eu tenho o risco de hiperpigmentar. Se uma semana antes eu já falo para minha cliente ir utilizando o despigmentante, eu vou diminuindo o meu risco de hiperpigmentar. É como se eu tivesse equilibrando ali, né, o meu melanócito para ele não produzir mais pigmento, mesmo que eles recebam um estímulo. Por que mancha, às vezes, um laser, uma luz pulsada? Porque ela recebe ali uma fonte de calor muito grande, né? Então, assim, é importantíssimo que a cliente continue usando os mesmos ativos. Esse despigmentante, que a célula, como é que ela funciona, gente? A célula,
ela funciona da seguinte maneira, ela está produzindo aquele pigmento, ela está produzindo. Para ela, é normal. Para uma célula reverter essa informação, ou seja, produzir menos pigmento, não é do dia para a noite, não é com uma sessão, ela vindo aqui em cabine. Ela vai reduzir aplicando diariamente em casa, passando a mesma informação que eu estou passando em casa. E dali 6 meses, 1 ano, a célula vai falar, ops, é para mudar, é para produzir menos pigmento. Então, não é uma coisa que acontece em 10, 15 sessões. A cliente tem que continuar usando para estabilizar o melanócito e ele entender que é para produzir menos pigmento, tá? Então, assim, o home care, a cliente vai ter esse ácido gálico, né, que ele tem um efeito 60 vezes mais clareador que o ácido cógico, e tem o ácido gálico também, ele é 4 vezes maior do que a vitamina C. Então, ele tem uma ação antioxidante muito forte. Só que isso a cliente tem que usar diariamente. Quem tem hiperpigmentação, não dá para vir só fazer em cabine. Ela tem que usar diariamente os despigmentantes em casa. Se a cliente não usar, conselho, gente, não façam o tratamento. Não fechem o pacote. O ideal é você fechar o procedimento já com o home care para cliente. Senão, o resultado de vocês vai ser bem menor, tá? Então, assim, nesse procedimento, eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz ontem da higienização para vocês verem certinho. Espero que eu consiga colocar o vídeo, não tenha problema. Eu vou fazer uma mistura da esfoliação química com a esfoliação física. Então, primeiro eu vou esfoliar fisicamente para inibir, para retirar, né, afinar já um pouco essa pele, e vou colocar uma combinação de ácido dos arras e o ácido salicílico para a gente ter esse clareamento da pele, tá? Então, eu vou, no meu passo a passo, eu vou fazer isso daí. Então, eu vou falar rapidinho aqui do passo a passo. Nós vamos passar primeiro um sabonete de ácido. Alguém perguntou alguma coisa aí? Não? Eu vou primeiramente passar um sabonete de ácido, eu vou explicar como que eu passo o sabonete à base de ácido glicólico. Segundo passo, eu vou fazer uma esfoliação com o peeling de romã. E o terceiro passo, eu vou aplicar um ácido. Feito tudo isso, eu vou aplicar a minha loção. Eu vou parar com a apresentação, Jesus queira que depois eu consiga fazer aqui novamente, e vou pegar, cadê, como que eu caço agora aqui. Vocês estão vendo o vídeo aí? Sim? Belezinha. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu estou usando é um sabonetinho à base de ácido glicólico. Eu peguei uma gaze, fiz uma buchinha, coloquei, assim, as 4 pontinhas da gaze, fiz uma buchinha com ela e apliquei, vou aplicar no rosto da minha cliente. O que tem que ser, gente? O rosto da minha cliente, a gaze, tem que estar seca. Quando eu falo em aplicar um sabonete de ácidos, eu não posso ter a presença da água, porque o que neutraliza o meu ácido? A água. Então, eu vou passar, ó, o primeiro passo, eu estou passando um sabonetinho à base de ácido glicólico
tanto a pele da minha cliente está seca, quanto a minha gazezinha. Então, eu vou aplicar, eu vou deixar esse ácido, se eu estou usando um sabonete à base de ácido glicólico, eu quero que esse sabonete atue quimicamente na minha pele, tá? Então, ó, eu apliquei o sabonetinho, esfolhei. O que eu não pus aqui para não ficar muito tempo, eu retirei esse sabonete com água, tá? Então, eu apliquei o sabonete, deixei ele atuar uns minutos e retirei com a água. Tá? Deixa eu beber uma água aqui também. A minha garganta está seca. E venho para o segundo passo, que é um esfoliante. Esse esfoliante ele é um esfoliante de romã. Se vocês perceberem, tá vendo que tem uma parte gel e tem os grânulos esfoliantes, ó, dá para a gente ver aqui. Atualmente, os esfoliantes, ele contém ativos, né? Então, eu tenho ativos que vão promover a esfoliação e ativos que acalmem a pele, não deixa a pele irritativa. Então, eu vou fazer a esfoliação até essa parte gel absorver totalmente e ficar apenas os grânulos. Os grânulos depois eu retiro suavemente, tá? Então, eu vou fazer essa aplicação, essa esfoliação. Ficou só os grânulos, eu dou uma sacudidinha ali, retiro os grânulos e retiro o excesso com água. O terceiro passo, eu usei o peeling clareador, que é o ácido. O que eu fiz? Eu coloquei ele na ponta do cotonete e estou aplicando em cada sardinha dela. Então, ó, eu peguei o ácido, coloquei na ponta do cotonete, apliquei em cada efélite. Se a minha cliente fosse mancha, eu faria a mesma coisa. Então, eu aplico em toda a face dela, pontual, com o cotonete, deixo atuar por 10 minutos. Então, ó, aplico em toda a face, deixo atuar por 10 minutos e depois, gente, pulei o vídeo aqui. Vocês vão me perdoar. E depois eu aplico, sem retirar esse daqui, mais 10 minutos o ácido em todo o rosto. Por que eu faço duas aplicações? Então, ó, presta atenção. Eu primeiro apliquei pontual, só nas manchinhas, e depois eu apliquei em todo o rosto da cliente, apliquei em toda a face dela, tá? Então, eu não retiro entre um passo e o outro. Por que eu faço isso? Porque se eu aplicar só pontual, às vezes a pele que está em volta da minha hiperpigmentação, ela fica mais esbranquiçada. Então, para eu não ter diferença de tonalidade, eu aplico pontualmente com o cotonete e depois eu reaplico o ácido em toda a face. Retiro bem com água e finalizo, tá? Retiro bem com água e finalizo com a loção. Aqui eu coloquei uma loção à base de água micelar, que contém água de coco, que vai hidratar. Eu posso trabalhar com tamborilamento, conforme estou fazendo no vídeo, ou vocês podem trabalhar pontualmente aqui, detalhadamente, tá? Agora eu quero voltar aqui para vocês, como que eu volto, não estou conseguindo aqui. Stop. Ok. Agora,
Vocês estão me vendo agora, meninas? Tá ok? Então, ó, eu fiz todo esse processo de higienização. Alguma dúvida no processo aí de higienização? Alguma coisa não ficou claro aí para vocês? Então, vamos lá. Eu feito essa parte de higienização, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a eletroterapia. Então, vamos lá. Se eu tenho um jato de plasma, é neste momento que eu vou aplicar. Eu aplico o jato de plasma nas manchinhas. Eu vou trabalhar com luz pulsada. Eu aplico a luz pulsada apenas na manchinha. Posso aplicar aplicar a luz pulsada em todo o rosto? Posso aplicar. Sabe um aparelho, gente, que dá para aplicar também no tratamento de mancha? Alta frequência. Inclusive, aguardem novidades que está em agosto, vocês vão ter novidades disso daí. Então, já reserva aí a data que agosto está chegando com novidade em alta frequência. Então, o alta frequência, eu também consigo trabalhar uma hiperpigmentação. O que mais que eu consigo usar de aparelho? Ozônio, dá para eu aplicar. Se eu tenho a técnica do ozônio, eu vou bordeando a manchinha. Microagulhamento, eu posso pôr um microagulhamento? Posso. Posso aplicar o microagulhamento com sérum clareador? Depende da tua técnica. Tem técnica que microagulha junto, tem técnica onde a gente faz o microagulhamento e depois aplica o produto tratante, o sérum. Então, vai depender do que vocês estiverem aplicando. Então, posso aplicar o microagulhamento, posso aplicar o ozônio, o eletrocautério. Não sei se vocês querem perguntar aí alguma... falando em microagulhamento, antigamente a gente aplicava o microagulhamento onde a gente fazia aquele orvalhamento, o sangramento, né, para ter resultado. Hoje em dia já não. A gente sabe que para microagulhar em manchas, não estou falando em outras técnicas, mas em hipercromias, o ideal é o quê? Eu aplicar com agulha de 0,5, não usar uma agulha muito invasiva, porque eu posso piorar, eu posso estimular ainda mais o melanócito. Mesma coisa quando eu estiver trabalhando com eletrocautério, com plasma, que se eu der um estímulo muito forte, eu posso ter uma hipercromia ainda mais forte, em vez de conseguir clarear essa pigmentação, tá? Não, deixa eu ver. Estão perguntando aqui se eu posso mandar a apresentação para vocês, depois eu posso mandar, sim, não tem problema, gente, eu envio. Posso mandar no mesmo e-mail que vocês receberam aí para a aula, para entrar, tá? Então, feito isso, eu uso o equipamento LED, eu posso aplicar também, lembrei do LED, então aí vai o equipamento de acordo com o que vocês têm. Não tenho equipamento, posso aplicar um outro produto, posso fazer essa mesma técnica manualmente? Pode sim. Então, eu posso fazer essa técnica. Jesus, eu não sei aqui, cadê? Ai, gente, que mico, hein? Como que pode ser tão ruim? Foi? Eita, glória a Deus. Ó, então, assim, eu apliquei a loção, eu ponho o meu equipamento eletroestético. Não tenho equipamento, o que eu faço?
eu pego o sérum clareador, do mesmo jeitinho que eu passei o ácido, eu vou tentar passar esse sérum clareador só na minha hipercromia, ou seja, só na manchinha, só no melasma. Então, eu vou aplicar ele pontualmente e depois eu venho com a máscara e passo ela inteirinha na minha pele. Se eu não tive uma absorção dessa máscara, eu não retiro. Eu espero ela atuar, eu massageio até ela penetrar totalmente. Acabou de fazer a penetração da máscara, eu finalizo com protetor solar. Então, assim, para mim, a estrela desse procedimento, desse kit do clareamento, não é o ácido, como a gente fala, né? Em outras vezes, ácido, ácido. O ácido, ele dá aquele resultado externo, mas quem está trabalhando a célula é o sérum e a máscara. Então, o sérum com essa máscara que vão dar estabilidade para o meu melanócito, fazendo com que ele produza menos pigmento. E finalizo sem retirar a máscara com o protetor solar. O que a cliente tem que fazer em casa? Então, ela tem que usar o sabonete de ácidos para me ajudar lá, para fazer uma boa asepsia. Ela vai aplicar esse despigmentante, esse sérum clareador. Se ela puder junto tomar um Nutri Cosméticos, perfeito. Não podendo, pelo menos o clareador ela tem que passar. E como nós estamos fazendo um clareamento, ela tem que usar diariamente o protetor. Então, a cliente tem que usar esses 3 produtos em casa. Eu queria abrir aqui para vocês perguntarem, falarem se tem alguma dúvida, se vocês gostariam que eu comentasse alguma coisa a mais. O que vocês não ficou muito claro? Hein? Alguém quer fazer algum comentário aí, meninas? Ninguém quer comentar nada? Falem algo, não me deixem falando sozinha aqui. Ó, só vou mostrar aqui na minha mão, porque, ó, na verdade, eu fiz o vídeo, mas não sei o que aconteceu. Eu consegui apagar e não consegui. Eu fiz ontem o vídeo do passo a passo que eu queria mostrar para vocês. Acho que meu celular estava cheio e acabou não gravando. Eu, muito esperta, achei que estava gravando e não estava. Então, ó, aqui é o sérum clareador. Esse sérum é o que eu falei para vocês, ó. Vocês vão trabalhar com eles pontualmente, ó. Tá? Eu vou aplicar, não sei se vocês estão vendo aqui, estão vendo, ó. Eu apliquei, vamos supor que eu tenho a pigmentação aqui, eu vou aplicar esse sérum só aonde eu tenho a hiperpigmentação. Eu deixo ele atuar por uns minutos, eu deixo ele absorver na minha pele, ó. Absorver, vou massageandinho e sem retirar ele, eu finalizo com a máscara, ó. Finalizo com a máscara em toda a minha pele, ó. Finalizo. Tá? Ela é clarinha, ela tem aquele efeito transparente. Eu deixo essa máscara atuar por uns minutos. O que não for absorvido, eu não retiro, ó. Eu massageio até a completa absorção e finalizo com o protetor solar.
Deu para entender? Me perdoem, eu tentei gravar o vídeo ontem, mas não consegui. Quer dizer, gravei, achei que estava gravado hoje cedo quando fui editar, na verdade não estava gravado, né? Então peço desculpa aí para vocês. Vamos todo mundo abrir as câmeras aí, querem abrir para a gente fazer uma fotinho final do treinamento? Vamos abrir? Não querem abrir? A gente está em casa, às vezes é complicado, né? Então, só recapitulando. Vamos lá. Passo 1, aplicar o sabonetinho à base de ácido glicólico, tanto a pele da minha cliente quanto a minhas mãos ou a gaze que eu for aplicar tem que estar seca, tá? Então, tanto uma coisa quanto a outra seca. Aplico, deixo uns minutos atuando e retiro com bastante água. Venho e faço a esfoliação com o peeling de romã, que ele é um peeling, ó, onde ele tem ativos também drenantes, então ele vai ajudar ali, ele tem o extrato de romã, tem o oligoelementos, além da esfoliação. Eu digo que atualmente os esfoliantes já são um produto de tratamento, porque eles preparam a pele não só afinando, como hidratando, deixando a pele mais receptível para absorver o que vem depois. Daí eu vou passar o ácido, ó, este é o peeling clareador, eu vou passar ele 2 vezes. Primeiro, eu vou passar só, ó, só na pigmentação, então eu passo pontual, eu posso passar com cotonete, ou se for no melasma, eu aplico mais, então eu passo pontual na minha pigmentação, faz de conta que o meu dedo é um cotonete, eu tô passando pontual, espero 10 minutinhos ele agir pontual, e depois, sem retirar, eu venho e aplico ele inteiro, ó, em toda a minha pele, tá? Aplico ele inteiro, deixo atuar também, deixo atuar uns 5, uns 10 minutinhos, dependendo da pele, se a pele é mais grossa ou não, deixo atuar e venho e retiro com água. Retiro com água, se eu tiver... Retiro com água, não. Retiro com bastante água e venho com a loção, ó. A loção Superfood, que é uma loção com pré-bióticos, vai estimular a ecoflora benéfica da minha pele. Venho, retiro, aplico a loção, então, retiro o ácido com água, aplico a loção, deixo absorver. Então, o meu processo de preparação da pele e descamação da epiderme está feito. Venho com eletroterapia, se eu tenho alguma eletroterapia, aplico essa eletroterapia e venho por cima com o meu sérum clareador. O sérum eu vou aplicar só na manchinha, só na minha hiperpigmentação, que nem eu fiz aqui, e a máscara eu aplico em toda a pele. Não retiro nem o sérum, nem a máscara. Deixo a pele absorver, se não absorver, eu massageio e finalizo com o protetor solar. Alguma dúvida aí, meninas? Bom, se alguma coisa não ficou claro, algo que precise, me põe à disposição de vocês. Vocês podem me chamar lá no direct no Insta, podem me chamar no celular, as que já tem pelo WhatsApp, né? E eu me ponho à disposição de ajudar. Fale, quem está falando aí? É a Juliana, tudo bem? Oiê, tudo jóia, e você?
Tudo bem. Qual que é o primeiro produtinho aí de home care que você falou? Eu não peguei aqui, por O favor. primeiro produto home care seria o sabonete de ácido glicólico e o creme clareador, que é o mesmo princípio ativo, seria a junção do nosso sérum e da máscara que a cliente iria aplicar em casa. Entendeu? Tá joia. Eu não tinha pego de sabonete só. É Joia. o mesmo sabonetinho, tá? Então, tem Certo. o tamanho profissional e o tamanho home care. O importante é explicar para o cliente que ele tem que passar em seco. Lembrando que todo sabonete de ácido glicólico ou outro ácido qualquer, um sabonetinho à base de ácido, a cliente passa em seco em casa, eu falo, passa, daí que vai pegar toalha, pijama para tomar banho. Então, você passa, espera atuar e põe o careto, que nem eu falo, debaixo do chuveiro. Retirou, saiu. O duro é que o cliente também tem que ter a paciência de passar o despigmentante apenas aonde tem a hiperpigmentação. Então, não é para passar no rosto inteiro. Ele tem que também ser pontual. Então, a gente tem que explicar isso para o cliente. Certo. E esse sabonete, a pessoa tem que usar todo dia? Pode ser usado todo dia? Pode ser usado todo dia. A gente acaba... O ideal é que use o sabonete tônico, né? Mas a gente sabe que cliente não faz isso. Tanto que eu nem coloquei o tônico, mas o ideal seria isso, né? Pode usar todo dia, por quê? Porque o sabonete, apesar dele conter um ácido, não é um ácido como o esfoliante, como o peeling. Porque o peeling, ele tem um pH, a gente sabe que o pH de um ácido, ele pode chegar até pH quase 0, 1, muito lá embaixo. Então, quanto mais ácido é o meu ácido, maior é a escamação. Normalmente, os sabonetes, eles trabalham em torno de um pH 5, 5,5, 6, é um pH muito parecido ao pH da pele. Por ele ser um pH parecido, ele não vai promover uma descamação, não é que nem um ácido que descama. Ele vai limpar mais profundamente, ele é um pouco mais detergente, ele vai afinar um pouco essa pele, mas não é nada tão abrasivo quanto seria com ácido, tá? Então, pode ser usado diariamente. As minhas filhas usam ele, porque ele tira aquele excesso de oleosidade. Agora, se eu tenho uma pele muito sensível, uma pele com rosácea, uma pele com telangiectasias, uma pele mais sensibilizada ou uma pele madura que está muito fininha, daí eu não recomendaria esse sabonete, eu colocaria um sabonete neutro, uma espuma de vitamina C, outra coisa, mas assim, quando a pele permite, eu posso aplicar o sabonete de ácido diariamente. Para jovem, é uma maravilha. O duro do jovem, o que é? É ele lembrar de aplicar antes de entrar no chuveiro. Esse que é o complicado. Ok? Tá joia, obrigada. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta. Quem que me perguntou? Deixa eu ver onde que tá. Chat. Vamos lá. Em qual momento eu utilizaria alta frequência e qual eletrodo? Tá, e quantas vezes podemos fazer esse procedimento? Tá, deixa eu pegar aqui, gente, peraí. Ó, eu posso usar assim, o eletrocautério e o plasma, eles são derivados da alta frequência, né? Então, a oxigenação que faz o tecido,
assim, não tem nenhum que você fale, ah, vou passar e vai tirar a mancha, certo? O que, por exemplo, um LED, um plasma, ele pega a mancha, ela deixa mais espaçada, eu promovo uma hidratação, uma oxigenação do tecido. Então, com a alta frequência, eu tenho usado esses 2 eletrodos, ó. Esse daqui, eu não sei se vocês conhecem, é um eletrodo, ele é furadinho, tá vendo? Ele é um eletrodo que ele é mais usado para cutícula, para micose, para unha. Só que eu comecei a pensar e estudar, por exemplo, eu posso aplicar com esse eletrodo na manchinha também. Eu vou promover uma oxigenação naquele tecido e com essa oxigenação, né, eu tenho a produção do O3, que seria o ozônio, eu consigo também deixar aquela pele mais hidratada e nutrida. E também posso ir cauterizando a mancha, ó, fazendo essa cauterização, trabalhando a uns milímetros da pele, para ter aquele efeito clareador, que é a coisa que o plasma faz, né? Você trabalha a uns milímetros. Então, eu posso aplicar esses 2 eletrodos. Ai, mas eu não tenho esse. Dá para aplicar também, ó. Esse daqui. Ó, não sei se vocês conhecem esse. Ó, ele tem aqui, não sei se dá para ver, ó, umas bolinhas. Então, ele não é tão lisinho quanto este eletrodo. Ó, tá vendo a diferença? Que um tem esses crequentinhos e o outro é lisinho. Então, esse daqui, a gente fala que ele faz um peeling elétrico, ele deixa a pele mais suscetível, mais maleável também para permeação do ativo. Então, ele acaba ajudando bastante também essa permeação. Então, esse também poderia ser um eletrodo a utilizar. Quanto à outra pergunta, que perguntaram o que foi mesmo, a Enduro fica velha. Quantas vezes por semana é isso? Num começo, que eu quero uma resposta maior, eu posso aplicar até 2 vezes por semana. Então, eu posso fazer 2 vezes semanal. Só que se a cliente estiver usando certinho o sabonetinho, o creme clareador, eu posso aplicar 1 vez por semana. O que eu faço? O primeiro mês, eu gosto de aplicar 2 vezes por semana, porque daí eu tenho uma resposta melhor. Se eu estou usando um equipamento que me potencialize, daí eu tenho que respeitar o tempo do equipamento. Alguns equipamentos você pode usar só mensal, a cada 15 dias, então eu tenho que respeitar. Mas só os cosméticos eu posso aplicar semanalmente sem problema algum. Então, falando em cosméticos só, eu aplico as 4 primeiras semanas, ou seja, o primeiro mês, eu aplico 2 vezes por semana para dar aquele efeito mais rápido que eu quero que a cliente sinta uma diferença. No segundo mês e no terceiro mês, eu aplico 1 vez por semana. No 4º e no 5º mês, eu aplico a cada 15 dias. E depois, a partir do 6º mês, eu só faço uma manutenção mensal, ou se precisar, a cada 15 dias. Então, vocês estão vendo que hipercromia não é uma coisa que eu vou fechar um pacote com a minha cliente em 10 sessões. Eu vou precisar de muita mais sessões, ou seja, são meses de tratamento, e isso a cliente utilizando despigmentante em casa. O ideal é que a cliente, para estabilizar, para reverter a célula, que a cliente use durante 1 mês o despigmentante, 1 mês não, 1 ano o despigmentante em casa. Alguma dúvida mais aí, meninas?
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Acho que de perguntas são essas. Alguma coisa a mais? Alguma dúvida que vocês tenham? Alguma coisa que não ficou bem esclarecida? Conseguimos rever a aula? Você diz a gravação, sim? É isso? Eu estou tentando gravar aqui, né? Mas você sabe que Fabiana é um caso à parte. Então, aqui em cima está dizendo que está sendo gravado. Se eu conseguir descer ela inteirinha, eu disponibilizo para vocês. Me peçam por e-mail, vocês receberam um e-mail, né? Com o link. Me peçam por e-mail que eu disponibilizo a gravação inteira. Aí eu vou tentar dar uma editada, ver se eu consigo cortar aquelas partes que não ficaram muito boas, aí que eu não conseguia subir, e passo. Eu vou gravar também o processo inteiro novamente com a modelo. É que eu gravei com ela ontem, no domingo, e acabei perdendo, porque o celular estava cheio e não gravou tudo que eu queria. Então, eu vou voltar a gravar e eu mando para vocês também a gravação do passo a passo certinho. Alguma dúvida? Deixa eu ver, tem mais aqui. Conseguimos rever a aula? Sim, eu vou tentar. Nossa Senhora, perdi tudo aqui. Bom, se não tiver nenhuma pergunta a mais, nenhuma dúvida a mais, eu vou, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se não houver nenhuma dúvida a mais, eu vou fechar por aqui. Querem perguntar alguma coisa? Se não der, se lembrar de alguma outra coisa, alguma outra situação, porque às vezes a gente lembra, ai, minha cliente tem isso, ai, posso associar esse procedimento com isso, com aquilo? Então, a gente vai conversando. Gente, usa esse sérum, experimentem nos procedimentos de acne, nos tratamentos de acne, não na limpeza de pele em si, mas quando vocês estiverem fazendo um tratamento de acne, incluam esse sérum clareador, que vocês vão ver que vai ter uma resposta muito boa do tratamento de vocês, bem satisfatória, vai sair aquela vermelhidão, vai dar uma clareada na pele de quem tem acne. Bom, como não temos aqui nenhuma pergunta a mais, eu queria muito agradecer a presença de todos, queria agradecer a confiança de vocês, né, disponibilizarem o tempo, de quererem assistir a minha aula, isso é muito gratificante aqui para mim. Agradeço todas que estão aí. Muito obrigada e me ponho à disposição para as dúvidas posteriores. Vocês já sabem aí onde me encontrar, tanto no Insta quanto no WhatsApp. Um grande beijo, um abraço a todas. Uau!